Bom dia a todos. Vamos fazer a nossa meditação diária para que a gente busque a paz do Senhor na nossa vida. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos invocar o poder do Espírito Santo na nossa vida. A promessa que Jesus fez é que o Espírito Santo viria a esta terra assim que ele partisse, e o Espírito Santo iria habitar dentro de nós e fazer morada dentro de cada um de nós. Olha a promessa maravilhosa que Cristo fez, mesmo dizendo ele que eis que estou convosco todos os dias da minha vida, da tua vida até a consumação dos séculos. Mesmo ele fazendo esta promessa, ele ainda coloca dentro de nós, morando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Vamos invocá-lo agora, ó Espírito Santo de Deus. Nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso espírito, a nossa alma, abrimos o nosso corpo, para que tu faças dele a tua morada. Espírito Santo, Espírito de luz, de sabedoria, de entendimento, de inteligência, nós queremos a tua presença na nossa vida, para que nós possamos mudar o rumo dela. A tua promessa, Espírito Santo de Deus, é de tu seres a lâmpada para os nossos pés. Os nossos pés, com a tua presença, jamais pisarão na lama, jamais pisarão na escuridão, jamais pisarão onde não precisa e não deve pisar. E a tua promessa ainda, Espírito Santo de Deus, é de ser luzes para o nosso caminho. Nós queremos o nosso caminho iluminado, Espírito Santo de Deus, para que a gente conheça qual é a direção que nós temos de tomar. E ainda mais, Espírito Santo de Deus, tu nos disseste que nos instruirias, que nos ensinarias o caminho por onde devemos andar e que tu nos guiaríamos os teus próprios olhos. Espírito Santo de Deus, a tua promessa ainda chega a dizer que tu nos ensinarás todas as coisas. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa eficiente na nossa vida. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Isso nos dá o direito de, a cada momento, a cada instante que nós tivermos alguma dúvida, nós invocarmos o Espírito Santo de Deus e pedirmos a Ele que nos diga o que devemos fazer. Porque Ele disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Nós te agradecemos ao Espírito Santo de Deus por estares dentro de nós. E te pedimos a tua presença a cada dia mais na nossa vida. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus agora aqui, segundo a promessa dele. Todos digam comigo: Senhor Jesus, tu disseste que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no teu nome, tu estarias no meio delas. Neste momento, nós declaramos que estamos reunidos no teu nome. Vem estar conosco, Senhor Jesus. Nós te pedimos no teu santo nome. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus, que prometeu estar conosco. A gente busca a presença de tanta gente na nossa vida. Todos estão em busca de companhia, de companheiro, de companheira. Todos estão em busca de alguém. Quando nós temos a promessa maior de Cristo de dizer: a hora que você quiser, assim que você quiser, da maneira que você quiser, eu estou junto de você, eu estou ao teu lado. Vamos agradecer essa presença do Senhor Jesus agora e sentir essa presença em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por isso. E te pedimos: vem nos acompanhar durante a nossa vida, para que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória ao Pai. Nós estamos chegando nas proximidades da Páscoa. E a preocupação de todo mundo é saber que ovo vai ganhar, que tamanho de ovo que vai ganhar, que jeito que vai comer o chocolate, né? Qual é a forma que vai comer o chocolate. E outros procuram saber o coelhinho, que jeito é o coelhinho, que jeito é aquilo, mas esquecem do verdadeiro sentido da Páscoa. Aliás, é muito comum no dia de hoje que as pessoas esqueçam o significado
das festividades. Por exemplo, Natal, o único que não é convidado, o único que não está presente, o único que não está na festividade é justamente aquele que faz aniversário, que é Jesus Cristo. Todo mundo sai numa loucura atrás de presentes, numa loucura atrás de lojas, faz-se a festa, come-se abundância, bebe-se a mais se fartar, mas o convidado da festa não é chamado. Eu, antes de ser cristão, eu procurava a uva que tivesse mais caroço, eu procurava caroço não sei do que, eu procurava toda sorte de mandinga para botar na minha carteira, para eu poder ter sucesso e felicidade no ano seguinte. Quando, na verdade, quem é o dono do nosso sucesso, o causador do nosso sucesso, é o Senhor Jesus. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa judaica que significa passagem, significa saída. A Páscoa marca o primeiro dia do êxodo, ou seja, da saída do povo judeu da escravidão do Egito. Olha bem o significado da Páscoa. É o primeiro dia em que os judeus começam a sua caminhada de sair da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Mas os judeus estavam escravos no Egito? Vamos voltar um pouquinho à história. Jacó tinha vários filhos. E um dos filhos de Jacó era José. E José, marcado desde a sua infância para ser um homem célebre, ele era questionado, ele era hostilizado pelos seus irmãos. A ponto de esses irmãos resolverem matá-lo. E chegaram ao consenso de matar José. Porém, um dos irmãos, chamado Judá, disse: não vamos matar José não, porque vinha passando uma caravana de mercadores e eles combinaram de vender José para esses mercadores. Vejam bem, os irmãos vendendo José, que era um dos caçulas, e que eles tinham hostilidade com ele. José estava dentro de um poço, guardado, escondido lá pelos irmãos. Quando os mercadores chegaram, eles venderam José para os mercadores. Aí, entre eles, disseram: como é que nós vamos justificar para o nosso pai e para a nossa mãe que o nosso irmão não volta para casa? Aí sujaram as roupas de José com sangue e levaram ao pai e à mãe e disseram a José: foi morto por um leão, foi morto por um animal feroz, e dele só sobrou essa roupa ensanguentada. Jacó chorou muito, e sua esposa também chorou muito, e José, daquele mercador, ele foi levado para uma cidade onde ele foi vendido para um alto político chamado Potifar. E ele, na casa de Potifar, ele começou a ser importante, a tal ponto que Potifar entregou para José toda a gerência da sua casa. Toda a gerência da sua casa. E José passou então a gerir a casa de Potifar, os servos, os negócios de Potifar. Um belo dia, a mulher de Potifar se apaixona por José, que era um moço bonito, um moço forte, e ela foi tentar José. E José não quis nada com ela e fugiu dela. E ela conseguiu segurar a capa de José. E para se vingar de José, ela foi a Potifar e falou: ó, meu marido, o homem que você colocou aqui para gerir a nossa casa, ele tentou me violentar. Ele tentou me violentar. Aí então Potifar, bravo com aquilo, colocou José no cárcere. Colocou José na cadeia. Lá na cadeia, José permaneceu preso, mas como ele era uma pessoa muito inteligente e muito trabalhadeira, ele conquistou a confiança dos guardas, a ponto de que ele também dominava na cadeia. Vejam bem, quando Deus segue uma pessoa, aonde quer que ela esteja, dentro do poço, Deus a salva. Dentro da cadeia, Deus a salva. Deus coloca as pessoas que o amam e as pessoas que são amadas por Ele, somos todos nós. Deus coloca em lugares excelentes. Basta que a pessoa creia. E dois presos tiveram dois sonhos e pediram para José interpretar aqueles sonhos. E José interpretou. Disse: olha, você
amanhã cedo vai morrer na forca. E você, amanhã cedo, vai ser chamado pelo rei para restabelecer as suas funções, porque você foi tirado de lá injustamente. No dia seguinte deu certinho o sonho que José interpretara. Um foi para a forca e o outro foi para a casa do rei, para a casa do faraó, para as funções dele. Quando foi um belo dia, Faraó tem um sonho terrível, que foi aquele sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E nenhum daqueles que estavam no reino de Faraó soube interpretar aquilo. Mas vai o copeiro do rei, que era aquele que tinha sido preso com José, e que José interpretara o sonho. Ele disse para o rei: olha, já que ninguém sabe, eu conheço um homem que interpretou o sonho meu e deu certinho, interpretou o sonho de outro e deu certinho. O faraó disse: então chama esse homem. E aí buscaram José da prisão. Olha a mão de Deus na nossa vida. A mão de Deus na nossa vida. Quando a gente busca Deus, quando a gente está em fidelidade com Deus, quando a gente está em intimidade com Deus, aonde nós estivermos, Deus vai nos buscar para a glória. Esta é a fé que nós temos de crer. Esta é a nossa vida. A conformação com a miséria, com a pobreza, com a ilusão, com a desilusão, com o transtorno, com a doença, com a enfermidade. Esta conformidade não é de Deus. Esta conformidade é do demônio, que põe nas pessoas uma série de complexos para as pessoas serem destruídas. Quantas pessoas não estão aí cheias de complexo? Ah, é porque eu sou gordo demais, é porque eu sou magro demais, é porque eu sou feio demais, é porque eu sou bonito demais. Cada um tem um complexo, e este complexo o demônio coloca para que a pessoa não tenha sequência na vida. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Eu quero sempre lembrar para vocês o destino de uma grande cantora brasileira. Uma grande cantora brasileira, que cantou esta música: ninguém me ama, ninguém me quer. Olha só a cabeça dessa mulher. Para ela, ninguém a amava, ninguém a queria, a ponto de que ela resolveu se matar e sair da vida. A pior das soluções que uma pessoa pode tomar. Então vejam, quando Deus quer, quando a pessoa ama a Deus e se torna amigo de Deus, Deus vai buscá-la em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação. Deus vai buscá-la. E aí buscaram José, e José interpreta para Faraó o sonho. Ele diz: as vacas magras são 7 anos de miséria que vai passar aqui o Egito. E as vacas gordas são 7 anos depois de fartura. E Faraó, percebendo aquilo, chama José para o auxiliar. E José, que era um hebreu, que tinha sido jogado fora pelos irmãos, José que tinha interpretado o sonho daqueles dois na prisão, José que foi colocado na prisão por Potifar por falsidade da mulher, José se torna vice-rei do Egito, ou seja, o segundo homem do Egito. Lá ele fica rico, e um dia a família de José vem buscar mantimentos no Egito, porque era grande a fome em Israel. E José, quando olha aqueles homens buscando aqueles mantimentos, ele percebe que eram os seus irmãos. Ele percebe que eram os seus irmãos. Aí José, num gesto maravilhoso, ele perdoa os seus irmãos e os chama para o Egito. E esse povo judeu se multiplicou no Egito. Se multiplicou a tal ponto que 400 anos depois, eles eram mais numerosos do que os egípcios. E os egípcios disseram: se nós não segurarmos esse povo, ele vai ser mais forte que nós, e ele vai nos tomar o Egito. Então houve aquela lei de que os filhos varões eram exterminados, eram mortos, para que o povo israelita não se multiplicasse dentro da terra do Egito. E todos os israelitas eram escravos dos egípcios. Aí vem aquela história belíssima de Moisés, que para escapar da morte, a mãe de Moisés coloca Moisés dentro de uma cesta e coloca no rio Nilo, e diz: vamos ver que Deus guia o caminho dele. E Deus guiou o caminho de Moisés. Vejam bem, quando a pessoa é amigo de Deus, quando a pessoa está com Deus, como é que acontece uma coisa daquela? Aquela cesta com o menino hebreu que estava condenado à morte, aquela cesta do menino hebreu que estava condenado à morte,
para justamente em frente da filha do faraó. Justamente na frente da filha de faraó. E olha como Deus diz, a filha de faraó abre aquilo e diz, esse é um menino hebreu e eu não sei criar esse menino hebreu. Não sei qual é o costume dele, não sei como é que eles vivem. Uma garotinha que estava vendo aquilo tudo, e é a mão de Deus, porque aquela garotinha era nada menos, nada mais do que a irmã de Moisés, a Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés. Ela disse para a filha de faraó, eu conheço uma mulher que pode criar essa criança para a senhora. Ah, você conhece? Então vai buscar essa mulher. Foi lá buscar justamente a mãe de Moisés. Então vocês vejam como Deus cuida das pessoas que amam a Ele, das pessoas que entregam a vida para Ele, das pessoas que têm coragem de ter intimidade com Ele. E a mãe de Moisés cria Moisés enquanto criança para a filha de faraó. E Moisés se torna príncipe do Egito. E todos nós conhecemos a história de Moisés, que no final da história será ele que depois de 40 anos, de 80 anos, ele vai tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Páscoa, então, é o primeiro dia em que Deus fez o povo escravo de Israel sair do Egito. E vamos fazer aqui uma observação. Foram muitas as pragas que Deus mandou ao povo do Egito para que eles soltassem o povo hebreu. E o povo hebreu, o povo do Egito não quis soltar, Faraó não quis soltar, mas uma praga fez com que Faraó soltasse o povo hebraico. Foi aquela da morte dos primogênitos. Deus mandou matar todos os primogênitos que encontrasse na terra do Egito. Mas ele disse, aquele povo hebreu que tiver um filho primogênito, mate um cordeiro e pinte com o sangue deste cordeiro a soleira da sua porta. Assim será que quando o anjo passar para matar os primogênitos, aonde tiver o sangue do cordeiro na porta, este será poupado. Esta é a maior lembrança que nós podemos ter da força do sangue de Jesus. Jesus, segundo o próprio João Batista, que foi o seu precursor, quando João Batista viu passar Jesus, o que João Batista disse? Esse agnus Dei qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo hebraico, os seus primogênitos, foram salvos pelo sangue do Cordeiro que estava na soleira da sua porta. Assim é hoje conosco. Se nós quisermos ser salvos das agressões desse mundo, se nós quisermos ser salvos dos perigos desse mundo, se nós queremos viver uma vida de tranquilidade, basta que a gente receba o Cordeiro na nossa vida e que a gente ponha o sangue do Cordeiro na nossa vida, na fronteira da nossa vida, para que o demônio passe ao largo e não nos ataque. E o povo judeu, naquele dia de Páscoa, comeram de pé o cordeiro que haviam feito, o pão que nem tempero teve, porque era tal pressa que eles tinham de sair, que nem pôde esperar para temperar, para botar fermento, para crescer, nem nada. Foi aquele pão grudento, aquele pão sem crescimento, que eles comeram para sair do Egito e ir para a terra prometida. Deus está falando para cada um de nós hoje. Se você está preso nas garras do demônio, preso pelo pecado, preso pelo erro, pelo vício, preso pela má companhia, preso pela doença, pela enfermidade, preso pela pobreza, preso pela amargura, pela tristeza, pela desilusão, pela depressão, qualquer que seja o seu estado de prisão, Deus oferece a liberdade para você através do Senhor Jesus. Através do Senhor Jesus. É por Ele que nós temos a liberdade. Jesus disse no Evangelho de João, disse, se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse, se o Filho vos libertar, você será liberto. Então não existe liberdade para nós, de forma nenhuma,
se não for por intermédio do Senhor Jesus. Pode tentar de toda maneira, pode tentar de todo jeito. As pessoas tentam se libertar de um problema financeiro. Eu vou ao banco pegar um dinheiro. Eu vou pedir para o meu cunhado, para minha cunhada. Eu vou pedir para não sei para quem. Eu vou pedir para o meu vizinho. Tentam se libertar de um problema financeiro através do homem, através da situação. Mas se eu vou pedir um dinheiro no banco, quando eu tiver de pagar, eu vou ter que pagar com juros astronômicos. Se eu vou pedir um dinheiro para o meu cunhado, ele vai falar o resto da vida que te ajudou, que deu dinheiro. Para quem você vai pedir um dinheiro, olha o que está escrito na Escritura Sagrada: de quem você pede um empréstimo, você se torna escravo. Esta é a verdade. E o que falta para nós? Falta mais fé, para a gente, ao invés de correr naquilo que a gente está acostumado a correr toda hora, porque é isso que a gente faz, é buscar a nossa solução, a nossa liberdade, a nossa Páscoa no Cordeiro de Deus, que é Jesus. É interessante falar isso, nem todo mundo tem a fé plena, total para fazer isso. Muitas vezes a gente tem fé com uma porção de coisa, mas quando chega nessa hora, a primeira coisa que vem na cabeça é isso. A primeira coisa que vem na cabeça é isso. E a gente não vai buscar o verdadeiro libertador, o verdadeiro abridor de portas, o verdadeiro abridor de ferrolhos, aquele que diz: eu abro as portas de bronze, eu quebro os grilhões de ferro, eu liberto. Pedro estava preso. Não foi buscar advogado para tirá-lo da cadeia. Não foi buscar advogado. Ele orou, e a igreja inteira orava a favor de Pedro. Toda a igreja pedindo a liberdade de Pedro. O que aconteceu? Deus mandou um anjo lá no cárcere, e abriu as cadeias de Pedro e tirou Pedro de lá. Paulo e Silas estavam presos, e olhem que condições: os pés no tronco e as mãos no tronco. Olha a prisão que eles colocavam. Você esticava o pé, botava um pau com a cavadura aqui, botava outro pau em cima, você não podia mais mexer com o pé de jeito nenhum. Os braços a mesma coisa. Estava no último cárcere, com todas as portas fechadas no caminho. Não foi advogado nenhum tirar Paulo e Silas do cárcere. Eles oravam, eles cantavam louvores a Deus, eles oravam e louvavam a Deus. O que aconteceu? O cárcere todo se abriu, aquelas prisões todas se abriram, e ele se viu livre. Paulo e Silas se viram livres, junto com todos os demais presos que ali estavam. A gente precisa ter fé, gente. Está certo que a nossa fé, muitas vezes a gente não crê nessas coisas todas, mas a gente tem de crer, porque é nesta fé que nós vamos obter a vitória. Mas muita gente prefere não viver na fé. Jesus mesmo disse aqui, vamos ver aqui em João, no capítulo 6, do versículo 36, Jesus diz assim, olha bem o que os judeus disseram para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-nos a comer o pão do céu. Disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Presta atenção. O pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. O que Jesus disse? O Pai me enviou e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o pão que o Pai enviou aqui a essa terra e que dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas olha o que diz Jesus logo em seguida: porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Jesus já sabia que a fé é uma das coisas mais difíceis que o homem tem para fazer. Mas ele tem de buscar. A fé não é um estralo na nossa vida que a gente tem assim, apenas um suar de dedo, não. A fé, ela é cultuada, ela é cultivada. A fé, ela tem de progredir
a fé começa e tem de crescer. E como é que a fé cresce? Só de um jeito. Não tem dois nem três. A fé só cresce pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, quanto mais nós lermos a palavra de Deus, quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, mais fé nós teremos. Aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus, eu tenho de correr, eu tenho de fazer, eu tenho de lavar roupa, eu tenho de lavar a casa, eu tenho de fazer isso, tenho de fazer aquilo, tenho de fazer uma opção de coisa, e não tenho tempo de fazer a palavra de Deus. Lembro que nós aqui já estudamos várias vezes a conduta de Marta e a conduta de Maria. Marta vivia se jogando no trabalho, e Maria se jogava aos pés de Jesus. E Jesus disse para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Olha o que ele diz aqui. Quem vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Fome e sede são as duas necessidades mais básicas do homem. O homem pode ter falta de dinheiro, o homem pode ter falta de roupa, o homem pode ter falta de uma porção de coisa. Mas quando chega na falta do pão para comer, e quando chega na falta de água para beber, são as duas necessidades fundamentais, que não tem como resolver, a não ser bebendo água e a não ser comendo pão. Nós podemos passar por todas as outras dificuldades que nós resolvemos, mas a necessidade da fome, nós só resolvemos através da comida do pão. E a necessidade da sede, nós só resolvemos através da água. E Jesus disse, quem vier a mim, jamais terá sede, e eu sou o pão da vida. Então veja bem, Jesus supre as duas necessidades mais básicas da nossa vida. As duas necessidades mais básicas da nossa vida é Jesus quem supre. Ou seja, Ele é o pão da vida, é o pão que nós precisamos para viver, e é a água para matar a nossa sede. Isso figurativamente quer dizer que Jesus é completo. Todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas, todas as coisas que nós temos de resolver, nós podemos resolver através do poder do Senhor Jesus. Todas, todas. Ainda que alguém dê uma risadinha, né? Alguém tem uma risadinha. Será que Jesus vem assinar um cheque para mim? Às vezes eu estou precisando de dinheiro. E em vez de dizer, Senhor Jesus, eu preciso, o Senhor tem que vir. Eu digo, meu Deus, mas onde eu vou buscar isso? Quem é que pode me arrumar? Quem é que pode me emprestar? Quem é que pode me dar? E geralmente a gente vai nas mesmas fontes buscar ali. Esquece que se a gente não for buscar, Jesus vai trazer se a gente tiver fé. É a história da doença. Tem gente que diz assim, eu acredito que Jesus pode curar. O meu braço está doendo, o meu resfriado, né? Mas será que a minha pedra no rim ele vai tirar? Será que a minha pressão alta... E a minha diabetes então, como é que vai tirar isso? Ora, será que quem fez o homem não pode corrigir os seus defeitos? Será que quem fez um carro não pode consertar o carro depois de quebrado? Então, o que falta para nós é a fé. E Jesus disse, olha, eu estou falando isso para vocês, mas eu sei que embora eu falando, embora eu dizendo, vocês não creem. Que Jesus aqui, não creis. Agora que Jesus diz, vocês creem em Deus, porque todo mundo crê em Deus. Coisa interessante. Todo mundo crê em Deus. Você fala de Deus, todo mundo diz, opa, Deus existe, nossa, Deus é bom, nossa, Deus é... Quando você fala de Jesus, o povo já diz, pá, eu não estou em Passa Quatro, não chega uma moça trazendo um menino todo deformado numa cadeira, eu digo, você crê que Jesus pode tirar? Ela disse assim, não, em Jesus não creio, eu creio em Aparecida. Falei, minha filha, então você só tem um caminho, pega essa criança e leva ela para Aparecida, não tem outro. Se você não crê que Jesus cura, você não pode nunca ter de Jesus essa cura. Leva para Aparecida, quem sabe se a Aparecida cura para você. E na semana passada eu descobri que até agora a Aparecida não curou. Até agora não curou. Então, vejam bem, Jesus disse, credes no Pai, credes em Deus, crede em mim também.